Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Eletricidade e Magnetismo 2. Hoje nós vamos continuar o capítulo de Lei de Ampère. Na aula passada, a gente viu como calcular, através da Lei de Biot-Savart, o campo magnético dado por um fio percorrido por uma corrente. Ou um fio, ou um pedaço de um fio, né? Aí a gente viu as aplicações, que eram um fio longo e retilíneo, uma espira, e eu deixei um exercício para vocês, que foi uma placa, né, plana e condutora de espessura desprezível. Nessa aula de hoje, a gente vai continuar e vai finalizar o capítulo. E aí, finalizando, completamos os dois capítulos para a primeira prova, que é o campo magnético e a lei de Ampère. Vocês já podem fazer os exercícios, coloquem as dúvidas no grupo, e terça-feira é a nossa primeira provinha, tá certo? Então, vamos ver hoje aqui, né, vou fazer uma revisão, uma breve revisão do que a gente viu na aula passada, e aí a gente continua com dois fios condutores em paralelo, sendo percorrido por uma corrente. Mas vamos lá. É que a gente viu a aula passada. Vou botar aqui o nosso livro texto aqui. Então, deixa eu colocar aqui no começo do capítulo, que aí a gente viu a experiência de Oersted, que em 1820, né, descobriu que correntes produzem campos magnéticos. Essa experiência aqui, simples, né, ela foi determinante, porque a partir daí ele observou que corrente elétrica, ou seja, cargas elétricas em movimento, produzem um campo magnético. E a questão da carga elétrica já sabia que produzia campo elétrico, mas que ela, em movimento, produzia algo diferente, né? Ela produzia o campo magnético. E aí ele publicou, Ampère, né, explicou matematicamente, a gente vai ver como foi que ele explicou, e a lei a lei de Ampère, que ele deduziu, o Maxwell fez uma modificação, e aí conseguiu fazer a unificação dos dois campos, o campo elétrico e o campo magnético, como se fosse uma manifestação da mesma força, a força eletromagnética. Então, nós vimos, né, na aula passada também, o cálculo. Oi? Pode dizer. Não vi quem falou, pode falar. Não, professor. Ok. Então, olha, aprendemos a calcular o campo magnético, dada uma corrente e um elemento infinitesimal de fio. Esse elemento infinitesimal de fio, ele é necessário porque ele tem que carregar, se lembram daquele IL vetor B? Então, o L é quem carrega a direção e o sentido de I. Apesar de I ter um sentido, ele não é uma grandeza vetorial, a corrente não é uma grandeza vetorial, mas o comprimento é. Né? O comprimento, aqui, na questão do espaço percorrido, né? naquela análogo ao espaço, ao vetor, que é uma dimensão, ele pode ser representado por esse vetor, porque ele tem módulo, direção e sentido. Então, ele é quem carrega o caráter vetorial da corrente. Então, esse seria o equivalente da carga. E aí, como vocês viram, o campo magnético tem um produto vetorial intrínseco nele, e aí você faz o produto vetorial com o vetor unitário na direção que você quer medir o campo magnético. Nesse caso aqui, nesse pontinho aqui. Então, basta você fazer o produto vetorial do ds com o U. Olha aí onde é que está dando o campo magnético, entrando no plano do quadro. Aqui ele, né?
Então, se você quiser o B, né, você faz a soma de todos os dBs, na soma aqui dos infinitésimos é uma integral, né? E aí você pode usar, uma vez descoberto o sentido e o módulo, a direção e o sentido de B, de dB ou B, você pode usar essa integral aqui para calcular o módulo dela, né? I ds seno de θ sobre R2. E aí o restante da aula passada foi só calcular. Aplicação para um fio longo retilíneo, né? Que aí era μ0i sobre 2πr, a gente aprendeu essa integral aqui, que eu pedi para vocês, né, verificarem. Aliás, eu mostrei no Wikipedia, como calcular e arranjar em termos de, a solução em termos de seno de θ2 menos seno de θ1, que ela vai ser importante no cálculo dos exercícios. Depois vimos uma espira circular de corrente, né, que o campo magnético no eixo da espira é dado por μ0i, aqui μ0i r ao quadrado, onde r ao quadrado é o raio da espira, sobre 2r ao quadrado, mais z ao quadrado, onde z é a altura na qual eu quero medir o meu campo magnético em relação ao plano da espira, elevado a 3 meios, ou o cubo da raiz quadrada, né, da hipotenusazinha aqui, desse R mais Z, né, a hipotenusa do Rzinho aqui, esse Rzinho aqui, Rzinho ao cubo, que aí já seria a raiz quadrada, né, aqui ele, o Rzinho ao cubo, cadê o Rzinho? Aqui ele, a hipotenusa é R2 mais Z2 raiz quadrada. Então, o cálculo, quando Z igual a zero, se reduz a isso aqui, μ0i sobre 2r, e o cálculo quando z é muito maior do que r, ou seja, a pontos distantes do plano, é μ0i r ao quadrado sobre 2e3, que pode ser rearranjado em termos do momento de dipolo magnético, dessa forma aqui. Aí a gente fez até a comparação com o campo elétrico, que as fórmulas são iguais, né? E aqui tem uma equivalência que eu falei para vocês, quando a gente quiser fazer o equivalente do campo elétrico para o campo magnético, teve ε0, a permissividade elétrica do vácuo, com a permeabilidade magnética, você basta repetir e trocar se é numerador vai para denominador, e se é denominador vai para numerador, né? μ0 sobre 2π, que é 1 sobre 2π ε0, μ, que é os momentos de dipolo, elétrico e magnético, sobre z ao cubo. Tá? Essa é a formulazinha, eu deixei esse exercício para você. Mostrei as linhas de força, que é uma forma de você representar, que facilita a visualização do campo magnético, ele é invisível aos nossos olhos, mas se você representar ele por linhas de força, fica bem mais fácil da gente ver ele, né? Você vai unindo pontos que têm o mesmo valor de campo magnético, né? Como se fosse uma trajetória dele. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver dois condutores paralelos. Vamos analisar, vamos ver a lei de Ampère, escrita na forma como ela é vista hoje, e vamos ver duas aplicações, solenoides e toroides, muito importantes. Eletromagnetismo, sistema de referência, é uma coisa interessante, porque aí você observa, dá a primeira visão de que, dependendo do referencial que você adota, você pode ver ou um campo magnético ou um campo elétrico. Ok? Então, vamos lá, voltando. Vamos ver os fios. Então, supondo que eu tenha dois condutores paralelos. Todos eles estão sendo percorridos por uma corrente I. Corrente, cada qual uma corrente. No fio 1 e 1, no fio 2 e 2. Então, da forma, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez com os corpos, né, separados por uma distância R, e esses corpos eram carregados com determinada carga Q. Então, um corpo produzia um campo elétrico que, por sua vez, iria exercer uma força nessa outra carga elétrica.
a qual, por sua vez, produzia um campo elétrico que interagia com a outra carga, produzindo uma força elétrica. Só que, ao invés de carga, agora nós temos corrente, ou cargas elétricas em movimento. Então, vamos devagarzinho. Vamos pegar esse fio 1 aqui. Esse fio 1, se eu fizer a regra da mão direita, eu pegar o meu polegar e da mão direita e apontar no sentido da corrente, e aí, se vocês não maximizarem, né, a apresentação do livro, vocês devem estar vendo o meu polegar, vocês apontam no sentido da corrente, e o fio, na corrente que percorre o fio 1, e os dedos curvados vai me dar o sentido do campo magnético, certo? Vocês já tinham visto isso mais ou menos aqui, aqui, né? Então, suponha que aqui é o fio, ó, ele está apontando aqui para dentro do plano da página. Então, o fio está apontando e vai ser radial, ou vai ser circular, em círculos concêntricos. Então, vamos levar esse aqui, suponha que a gente está olhando aqui nessa parte aqui do fio, então a gente olha, então o campo magnético vai estar assim, ó, circulares. Aqui aqui em cima ele passa para o lado direito, aqui do lado ele vai para baixo, aqui ele passa para o lado esquerdo, aqui ele sobe, e assim por diante. Vai fazendo essas circulares, círculos concêntricos. Observe que eles não são igualmente espaçados. Aqui está mais denso do que aqui, ou seja, que é o mais intenso. Claro, porque ele cai com, né, a gente já viu esse fio, o campo magnético cai com R, ele é inversamente proporcional ao raio, né, R a 1. Então, é aquela figurinha da queda de 1 sobre R. Então, ele tem um valor e rapidamente ele cai até um valor como 1 sobre R, está aqui, né, representado aqui. Então, o campo magnético produzido por B1, pelo fio 1, campo magnético B1, produzido pelo fio 1, aqui nessa posição, onde está o fio 2, que está sendo percorrida por uma corrente I2, esse é o campo magnético B1. Bem, a gente sabe que todo fio sendo percorrido por uma corrente que está sujeita a o fio que está sujeito a um campo magnético, esse fio vai sofrer uma força. E a gente sabe que essa força é dada pelo produto de I, nesse caso aqui, I2, vezes, aí já é o produto vetorial, L, que seria a parte do fio que está sujeita a esse campo magnético. Então, eu vou pegar esse L aqui, um comprimento qualquer de fio, por isso é L, e vou multiplicar vetorialmente L vetor B. É como se eu apontasse os meus dedos da regra da mão direita na direção de L2. Qual é a direção de L2? É a do fio. E qual é o sentido de L2? Que aqui é caso de L, né? É a mesma direção da corrente. E giro na direção, no menor ângulo de B1. O meu polegar vai me dar o sentido da força. Nesse caso aqui, para cá, para a esquerda, né? Eu girei aqui L2 para B. Veja que o ângulo é 90 graus. E aqui está aqui a tração. Vejamos se a gente consegue ver como é que seria o B2. O B2 aqui. Então, nós temos de novo esse fio. E aí, essa mesma figura. Aqui, ele vai, né? Se a gente observar esse fio entrando no plano da página, do lado direito dele vai ser descendo, do lado esquerdo vai ser subindo, né? Então, do lado direito vai ser descendo, do lado esquerdo, o L1 está no lado esquerdo do L2. Então, isso aqui vai ser subindo. Então, à medida que isso aqui desce, isso aqui sobe. E aí vai fazendo essa circular. Então, B2 é subindo. B2 aqui em 1.
Se B2 aqui em 1 é subindo, será que dá para eu pintar, hein? Será que dá para eu escrever alguma coisa? Ferramenta selecionar. Não, não dá para eu. Marcação de zoom. Será que eu consigo escrever alguma coisa? Não, não consigo escrever. Aqui, será que eu consigo escrever? Acho que eu consigo aqui. Então, será uma coisa apontada para cima. Eita. Ou é aqui? Editar PDF, não, só se eu pagar. Então, esse seria o B2. Ora, se eu fizer o produto vetorial de L, né, aqui seria L apontando para cá, na direção de B2, teria um vetor que seria esse aqui, ó, né, L apontando para cima, dava o tapa, né, então daria uma coisa saindo, né, para cá, aqui, onde seria B2. Opa, agora não dá mais para fazer. Está aqui o F2, F1, F em 1 devido a 2. Está aqui ele apontando. Eu giro esse na direção desse, está aqui ele. Então, F12 teria direção, na mesma direção de F21, sentido contrário de F21. E agora, qual seria o módulo? Bem, o módulo seria I, nesse caso aqui, I2. Vou fazer aqui, mostrar agora aqui, está aqui ele. I2, L, vetor B1, F de 2 em 1. A gente pegaria o módulo, o produto vetorial aqui daria L, P, seno de θ, e o ângulo entre eles é 90 graus. Então, seno de 90 é 1, então daria simplesmente LB, né? E 2LB1. Mas quem é B1? B1 a gente já aprendeu. É μ0i sobre 2πr, onde r é a distância do fio que está sendo percorrido pela corrente até o ponto onde eu quero considerar o campo magnético. Que distância é essa? Foi chamada de d. Então, μ0i sobre 2πd. Está aqui ele. μ0l, quem é B1? E o I2 está aqui, repete, então, μ0i1, 2πd. Esse é o F21. Ora, o F12 seria I1, né, que é o I1L, que é o elemento que está causando o campo magnético, vetor, né, o raio, que no caso aqui é D, só que esse aqui a gente já viu que o B aqui é para cima e tem 90 graus. Então, o B2, né, seria μ0I2 sobre 2πd, teria o mesmo valor. E esse produto F12 seria I1L B2. Então, daria o mesmo valor, porque a distância é a mesma. Esses produtos aqui eu só ia alternar. Um seria o responsável por produzir o campo magnético, que seria o B2, I2, e o outro seria o responsável pela força, que é o I1. Seria I1, B2. O B2 era o I2 aqui, e o I1 estaria para cá. Então, daria o mesmo módulo. F21 é igual a F12, isso em módulo. Os sentidos são contrários, a gente já viu, né? Então, aqui vocês veem que correntes de mesmo sentido se atraem. Ou seja, os iguais se atraem. Os mesmos sentidos se atraem. E se a gente inverter, aí isso aqui fica para fora. As duas forças ficam para fora. E aí a gente vê facilmente igual aquele não é igual aquele do Simon, que correntes opostas se repelem, né? Essa é do fio. Então, esse experimento aqui, essa conceituação,
ela é utilizada para medir o ampere. Ela é exatamente isso aqui. Deixa eu ver se tem aqui a definição. O equilíbrio não tem. Você pega 1 metro de fio, que ele, medidas primárias podem ser feitas, está aqui. A força entre dois fios longos paralelos é usada para definir o ampere. Dados dois desses fios, nessas condições, de seção reta desprezível, separadas por uma distância de 1 metro no vácuo, o ampere é definido como uma corrente que produz em cada fio uma força de 2 vezes 10 a menos 7, por metro de fio. Então, você pega o L em 1 metro, pega 1 metro aqui, a distância que a separa, a força que produz 2 vezes 10 a menos 7, a corrente, aliás, desculpe, a corrente que produz em cada fio uma força de 2 vezes 10 a menos 7, em cada metro desse fio, ela é 1 ampere. Tá? Então, você pode fazer isso aqui, por exemplo, numa balança aqui, ó. Você tem uma bobina, pega outra bobina, a gente já sabe qual é o campo magnético de uma bobina ou de uma espira, vê como é que ela está atraindo aqui, porque a bobina, vocês sabem, vai fazer um momento de dipolo magnético, que é a mesma cor do ímã. E aí, simplesmente, um ímã atrai o outro, e você sabe quanto é que é o valor dessa força aqui. Basta igualar esse peso para cá. Peso aqui, peso aqui. Então, você pode medir esses dois, o campo magnético, e pode medir também a força magnética. Certo? Vou passar aqui um vídeo aqui para vocês, desculpe. Deixa eu ver aqui. Que é uma revisãozinha, caso muitos de vocês ainda não tenha visto a questão vetorial em si. É muito difícil mesmo, muito difícil não. É trabalhosa, é desafiadora a questão de você ver essas questões vetoriais. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se vai ser um vídeo muito elucidativo, mas pelo menos ele mostra a questão vetorial e mais uma forma da gente ver essa questão vetorial. Então, vamos lá. Vou fechar o meu microfone aqui para não causar eco. Sou o Elson do Responde Aí, e agora a gente vai bater um papo sobre força magnética entre correntes paralelas. Vamos fazer aqui primeiro uma revisão. Vamos considerar que a gente tem um condutor finito, de comprimento L, e esse condutor está na presença de um campo magnético uniforme. Nesse caso, a gente já sabe que a força que vai atuar sobre esse condutor é dada por essa expressão aqui, beleza? Ou seja, um condutor percorrido por uma corrente na presença de um campo sente essa força. Só que a gente sabe também que um condutor que é percorrido por uma corrente também gera um campo magnético nas regiões do espaço. E a gente já viu que o campo magnético gerado por essa corrente é dado pela lei de Biot-Savart. Nesse caso, esse fio finito percorrido por essa corrente vai gerar um campo aqui pela regra da mão direita que está entrando no plano da página. Agora, beleza. Esse foi o caso para um fio finito. E se a gente tiver um fio infinito? Vamos lá. A gente já viu também que o fio infinito percorrido por uma corrente vai gerar um campo magnético nos pontos do espaço aqui, e o campo magnético está sempre entrando no plano da página, e a gente já viu que esse campo magnético vai ser um campo magnético que está na direção que a gente chama de direção φ-chapéu, beleza? Ou seja, é sempre tangente a esse círculo aqui de raio R. Nesse plano aqui vai estar entrando na página, mas se a gente dá uma olhada aqui em torno desse fio infinito, é um campo magnético gerado pela corrente, né, que é sempre tangente a esse círculo e tem o mesmo módulo em todos os pontos sobre essa curva aqui, beleza? Está nessa direção φ-chapéu. Uma vez que a gente passou por isso agora, a gente vai meio que combinar essas ideias agora do fio infinito no caso de fios longos e paralelos.
Por que a gente vai combinar isso daqui? Vamos lá. Se a gente tem dois fios paralelos, percorridos por correntes, eles vão gerar campos magnéticos na posição do outro fio e vice-versa. Então vamos analisar isso daqui. A primeira coisa que a gente sabe é que o campo, a corrente que passa nesse fio infinito aqui, né, da esquerda, produz um campo magnético aqui na posição onde o fio 2 está, que é dado por essa expressão aqui. Ou seja, um campo magnético aqui pela regra da mão direita, né, que está entrando na página na direção e sentido de menos E chapéu. E depende da distância Dzinho entre esses fios paralelos. Da mesma maneira, o fio 2 gera na posição onde o fio 1 está, um campo magnético que está aqui saindo da página, né, na direção e sentido de mais E chapéu, que é escrito dessa maneira. Então, I1 gera esse campo 1 onde o fio 2 está, e a corrente 2 gera um campo magnético onde o fio 1 está. Beleza? Então, a gente sabe o campo magnético que cada uma dessas correntes gera na posição do outro fio, e vamos dar uma olhada agora para como é que é a força. Para saber a força, a gente tem que dar uma olhada então para esse produto vetorial aqui, ok? E o que é L1 aqui? L1 é esse vetor aqui que sempre aponta na direção e sentido da corrente, né? E tem um módulo dado pelo comprimento do fio. Então a gente precisa analisar esse produto vetorial aqui. O campo a gente já tem e precisamos escrever tanto L1 quanto L2, né? Esses vetores aqui de acordo com essa orientação aqui. Então vamos lá. L1 é um vetor que tem módulo L e está apontando na direção mais Y chapéu. E o L2 também, beleza? Então, a força em 1 devido ao fio 2 vai ser dada por essa expressão. A gente pega esse L, que a gente acabou de mostrar, né? Joga aqui dentro e temos que fazer essa continha aqui. Y chapéu, vetor Z chapéu, você aponta a mão na direção de Y aqui e gira apontando aqui na direção de Z e dá um vetor na direção mais X chapéu. Então, aqui a força atuando sobre o fio 1 vai ser uma força que está apontando aqui da esquerda para a direita na direção e sentido de mais X chapéu. Beleza? E agora, sobre o fio 2. Então a gente acabou de encontrar aqui sobre o fio 1, tem esse cara aqui. No fio 2 a gente faz um procedimento parecido e vai encontrar que a força no fio 2, devido à presença do fio 1, é uma força que está na direção e sentido de menos X chapéu. Então olha só, a força atuando no fio 2 é dessa maneira aqui. Tem o mesmo módulo da força que está atuando no fio 1, né? A mesma direção, mas sentidos diferentes. Então vamos lá. Essas são as forças, né, que estão atuando nos fios. E uma coisa interessante, importante de a gente colocar aqui, é que esse par aqui, essas forças, formam um par ação e reação. E obedecem à terceira lei de Newton. Então beleza, são forças que estão atuando em corpos diferentes, em fios diferentes, no caso. Tem o mesmo módulo, porém sentidos contrários, beleza? Mas é a mesma força. Então, fios infinitos percorridos por correntes paralelas vão se aproximar um do outro, beleza? Vão sentir uma força que obedece aqui à terceira lei de Newton. Mas aí, beleza. E se a gente tiver agora dois fios infinitos, paralelos, e trocarmos agora um sentido da corrente, ou seja, essa, por exemplo, continua para cima, mas essa outra corrente agora é trocada e vai para baixo. O que vai mudar? Bom, o campo magnético produzido pela corrente I1 na posição do fio 2 ainda é entrando na página, pela regra da mão direita. Aqui, a corrente agora gera um campo na posição do fio 1, que também é entrando na página. O que a gente precisa fazer aqui? De novo, orientar os vetores L aqui e os campos magnéticos, né? E também calcular as forças da mesma maneira. O que a gente vai perceber nesse caso é que as forças têm mesmo módulo,
mesma direção e, de novo, sentidos contrários. Mas vamos lá. Agora as forças são de repulsão, mas tem o mesmo módulo ainda. Então, nesse caso também, que as correntes são em sentidos contrários, né, nos fios paralelos, a gente tem o mesmo módulo e tem de novo, né, aí um par ação e reação. Ou seja, as forças agora são de repulsão, as correntes são contrárias, as forças são de repulsão, mas são forças que têm o mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos contrários. E essas forças estão atuando em fios diferentes, em corpos diferentes. Por isso, então, por todas essas características, né, a gente tem aqui também um par ação e reação. E obedece, portanto, à terceira lei de Newton. Beleza? Mas esse é o caso em que a gente tem dois fios paralelos. Se a gente tiver mais fios agora, mais fios infinitos, né, e paralelos, aí a gente tem que tomar um cuidado adicional aqui. A gente tem três fios, né, percorridos por correntes I1, I2 e 3, paralelos, e são infinitos. Só estou desenhando aqui um corte delas, né? Agora eu quero olhar para como é a força, saber como é que é a força que atua no fio 1. Então a gente tem que olhar qual que é o campo resultante no fio 1. O campo resultante vai ser o campo produzido por I2 e I3. Pela regra da mão direita, né, a gente tem aqui que o campo produzido por I3 vai estar descendo e I2 vai estar nessa direção aqui. O campo, então, resultante vai ser a soma vetorial desses campos e a gente vai encontrar, aplicando aqui essas expressões para os campos produzidos por fios infinitos, que o campo resultante pode ser escrito dessa maneira aqui. No final das contas, a gente vai ter uma força magnética resultante sobre o fio 1, que é dado por essa expressão aqui. Então, quando a gente tiver mais fios, né, agindo aqui, mais fios percorridos por corrente, e a gente quiser analisar a força num deles, primeiro a gente tem que encontrar o campo resultante e depois analisar a força. Dependendo da intensidade das correntes, essa força pode estar apontando para a direita ou para a esquerda sobre o fio 1. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí. Ok, pessoal? Então, essa revisãozinha rápida de fios condutores paralelos, né? Então, vamos voltar aqui para o livro. Vamos aqui. Vamos lá. Então, a lei de Ampère, a gente já viu a lei de Biot-Savart, da mesma forma que era a lei de Ampère, a lei de Gauss era mais geral do que a lei de Coulomb, e a lei de Coulomb se mostrou apenas um caso especial da lei de Gauss. A gente vai fazer essa mesma coisa para cá. A lei de Biot-Savart é apenas um caso especial para a lei de Ampère. A lei de Ampère é mais geral. E a lei de Ampère também ela se vale das simetrias do problema, né? E ela é mais geral e é tão fundamental que ela é uma das 4 equações básicas do eletromagnetismo. O que é essas equações básicas, ou como o livro chama aqui, equações fundamentais? É que essas equações fundamentais não é que elas expliquem tudo do eletromagnetismo, mas elas explicam a maior parte dos fenômenos. Então, 2 delas vocês já viram, que é a lei de Gauss para a eletricidade e a lei de... aliás, não, a gente está vendo agora, a lei de Ampère. No próximo capítulo, a gente vai ver a lei de Faraday e depois a gente vai ver a lei de Gauss para o magnetismo. Tá? Então, vamos lá. O que a lei de Ampère diz? E o livro já parte logo direto para o que é a lei de Ampère, e ele já deduz ela desse jeito aqui. O que ela diz? Bem, veja que essa aqui é uma integral. Eu acho que vocês não viram ainda. Se viram aí, eu vou dar uma revisada.
Isso aqui é uma integral sobre, no caso aqui é linha, né? É um ds, você vai integrando todos os elementos aqui ao longo dessa linha. Tem alguns livros, e nesse ponto aí, o Moisés é um deles, que ele leva DL. Acho que o de Heights-Milford também leva o ponto de DL, de linha. Esse aqui é S, só para confundir a cabeça da gente, como outros pregam, surface. Esse aqui é de S, de strength, sei lá, eu acho que deve ser, mas ele escolheu S, de space, alguma coisa desse tipo, não sei. Então, você vai pegar o produto escalar entre B, né, em cada um desses pontinhos aqui, infinitésimos de comprimento, vai pegar esse B aqui, que passa aqui nesse ponto dessa linha, e aí vai pegar o produto escalar entre B e o vetor, né, tangente a essa linha, e essa linha a gente chama de circuito de Ampère, ou alguns livros trazem o nome de amperiana, né, e aí você vai fazer o produto escalar em cada um desses pontinhos aqui. O ds sendo tangente a essa linha aqui, certo? E aí você pega a soma desses, né, sobre todo esse circuito fechado, tem que ser um circuito fechado, ele tem que dar uma volta completa, esse aqui, é uma integral de linha sobre um circuito fechado. Então, essa integral aqui é igual a μ0, e μ0 é aquela constante de proporcionalidade, para tirar aqui a proporcionalidade da corrente, e aí virar uma igualdade, e aí o I é o I que está subentendido dentro desse circuito de Ampère, ou dentro da amperiana. Agora me fugiu a memória se é amperiana ou se é amperiano. Eu acho que é a amperiana, que é esse circuito aqui, essa linha. Como é que é feito essa soma? Então, essa soma é feita de um padrão assim. Novamente, regra da mão direita. Vocês veem que a regra da mão direita está em tudo do magnetismo. Por isso que eu não quero fazer na regra da mão esquerda, que muitas vezes, talvez vocês tenham aprendido no ensino médio, a regra da mão esquerda. Eu acho que vocês usam como não sei se aqui eu vou passar aqui o vídeo para mim. Deixa eu ver. Eu vou passar o vídeo para mim. E é assim, né? FBV, eu nem sei como é. Aí você fez um bom vestibular, né? Força é igual a QVB. Aliás, fiz um bom vestibular, deve ser. Quer ver? Né? Não, é o contrário, então. Deixa eu ver. É essa aqui. Fiz um bom vestibular. Esqueçam essa daqui, mas é só para lembrar que existe, que vocês aprenderam aqui, né? A lei da regra da mão esquerda do ensino médio. Porém, é o que ensinam, né? E a gente não pode fugir disso. Mas vocês talvez tentem fazer. Eu acho interessante como é que vocês vão fazer no ensino médio o produto vetorial. Porque é logo quando vocês entram na universidade, que eu acho que vocês aprendem o produto vetorial na física. Ou se não é na física, é na álgebra linear. Não me lembro, não me recordo. Porque quem vai estudar isso aí mais a fundo era no caso de métodos matemáticos para a física, ou física matemática 1, 2 e 3, nesse currículo novo de vocês, né? Então, produto escalar, produto vetorial, que é as formas de você multiplicar vetores, tá? Então, voltando aqui ao livro. Vou ver aqui. Vamos lá. Então, como é a regra aqui que a gente vai somar essa corrente total aqui? Bem, regra da mão direita. Você pega os seus dedos da mão direita e apontam no sentido do DS.
ou no sentido que você vai percorrer o circuito. E abraça, né? No caso aqui, você está vendo, né? Vocês estão vendo aqui que eu estou curvando a minha mão no sentido que eu vou percorrer o meu circuito de Ampère, os dedos aqui. Então, o polegar da mão direita vai dar o sentido positivo que eu vou considerar corrente na soma. Então, nesse caso aí, quem estiver saindo do plano da página, quem é que está saindo? O I1. O I1 vai ser considerado positivo, e quem estiver entrando no plano da página, contrário ao meu dedo polegar, vai estar o sinal negativo. Esse é o padrão. Então, o I1 vai estar saindo do plano da página, que está saindo do plano da página, vai ser nessa soma considerada como positivo, e o I2 vai ser considerado como negativo. Então, o I é igual a I1 mais I2. Se tiver mais fios, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o, né, ó, BDS cosseno de θ, esse aqui vai dar um escalar. Então, você transformando esse produto escalar aqui, é como se eu fizesse essa soma total aqui, né? Deixa eu ver se tem uma figura aqui que eu posso usar ela geral. Não tem. Era interessante, era uma. Porque, tá aqui o I3. O I3 está fora daqui do circuito de Ampère. Como ele está fora, ele está subentendido, ele não entra na contagem de I. Certo? Então, vai ser só as correntes que estão subentendidas dentro do circuito amperiano. Não sei se vocês já viram um alicate de medir corrente que o Francisco Geraldo tem. Ele vai e abraça. Ele é baseado nesse princípio. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Alicate de medir corrente. Ver se eu consigo aqui um. Que ele, pronto, está aqui. É um amperímetro, não é nem um alicate, é um amperímetro. Tem vários deles. Então, deixa eu passar aqui para vocês. E ele se baseia exatamente nisso aqui. Aqui ele. Olha só, é um amperímetro. Francisco Geraldo, um alicate, ó, é um amperímetro, está aqui ele. Então, você, né, esse alicate, ele abre, deixa eu ver aqui, basta você apertar ele aqui, ó, nesse botão aqui lateral, ele abre, você coloca o fio e ele mede a corrente. Não precisa descascar o fio, não precisa entrar em contato com o fio. Né? Então, você basta passar o fio por dentro e, baseado na lei de Ampère, você sabe a corrente que está passando no fio. Está aqui ela. Você pode medir, né? Você sabe até quem é, dá para saber quem é o fase, o neutro, ou fase, né? Aqui a medida. Tá? E se você tiver os cuidados, pode até pegar uma de alta tensão, né? Os fios. Usar um isolamento adequado, tá? Vamos ver aqui de novo o livro. Então, esse é a lei de Ampère. Olha só, se eu pegar um fio longo e retilíneo, tá aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. A experiência de Êxtase, qual é a experiência de Êxtase? Essa daqui, ó. É um longo fio, né, que ele pegou, ele observou isso aqui, né, um fio longo, e aí tinha um campo que circulava. Lembra que eu falei para vocês que a gente podia pegar a simetria do problema? Já pensou se a gente colocar o circuito de Ampère na mesma direção e sentido desse, onde está esse pontilhado aqui? E quando a gente fizer, então, o produto escalar de B com DS, o B vai estar sempre paralelo ao DS, né? Aqui, ó.
se eu pegar aqui, ó, nesse caso aqui, esse fio entrando no plano da página, se eu pegar o DS e fizer ao longo desse B, ora, toda vida, qual é a vantagem disso, professor? Toda vida que eu pegar, ó, tá vendo essa linha pontilhada aqui, que é o B, nesse caso aqui é um B saindo do plano da página, e aí eu pegar nessa distância R, e eu fizer o produto toda vida agora do DS com B, vai dar sempre paralelo. Ora, BDS cosseno de θ, o θ sendo igual a zero, ds com B aqui, ó, sendo igual a zero, vai dar o θ zero, cosseno de zero é 1. Então, vai dar a integral de BDS, né? BDS, B é constante, porque eu estou na linha, e a gente já sabe que o campo, ele é o campo magnético de um fio longo e retilíneo, ele cai com, ele é proporcional a 1 sobre R, então, se eu pegar R constante, eu vou ter que B é constante, né? Bem aqui. Se eu pegar que esse B aqui há um R constante toda a vida, pegar no círculo, o B é constante, sai da integral, e eu vou fazer ao longo de ds, ou seja, comprimento da circunferência. Eu pegar esses ds tudinho, fizer o somatório desses ds tudinho, ao longo dessa circunferência, é o próprio comprimento dela. Então, B, integral sobre um circuito fechado do ds, é igual a 2πr. Então, B, 2πr é igual a μ0i, onde o i é a corrente que passa na parte que está subtendida pelo circuito de Ampère. Aqui. Então, fica μ0i igual a B vezes 2πr, no caso aqui podia ser o R grande, aqui, ó, e aí eu pegava esse circuito de Ampère total, ficaria μ0i sobre 2πr. Aqui, esse é o caso do longo fio retilíneo que a gente aplicou e bem mais fácil do que fazer aquela integral, com esforço consideravelmente maior, usando a lei de Biot-Savart, né, que a gente conseguiu. Então, tem uma figura, aliás, eu acho que vocês viram na prova, que eu peço para vocês calcularem quem é o campo magnético no interior do fio, que é percorrido por uma densidade de corrente que varia com 1 sobre R. E aí o princípio é quase o mesmo desse exemplo aqui, ó. Só que esse exemplo, ele pega, deduz uma expressão para o campo magnético, a uma distância Rzinho do centro de um fio longo cilíndrico de raio Rzão. Mas Rzinho é menor do que R. Então, eu quero Rzinho aqui, essa distância aqui, menor do que Rzão. Eu quero para pontos internos, tá? Rzinho menor do que Rzão, e a corrente é distribuída, essa é a diferença. Essa é a grande questão. Como é que a corrente está no fio? Aqui ele a considera como a corrente sendo distribuída de forma uniforme. Ela está uniformemente distribuída ao longo do fio. Através de uma seção reta do fio. Então, aqui é o segredo da questão. Ou seja, se eu pegar essa área aqui dentro do fio, a corrente que passa por essa área é proporcional à corrente total que passa por essa outra área aqui. Ou seja, ele representa, em termos daqui, eu posso representar aqui, ó. E se eu pegar, por exemplo, isso aqui, B vezes 2πr é igual a μ0 I total. Então, vejam que esse I total está aqui como I sobre πr, 2πrzinho ao quadrado, πr ao quadrado. Então, esse I total, se eu multiplicar, olha só, esse I total aqui, eu colocar. Opa, desculpe. Se eu fizer isso aqui essa parte aqui todinha é o I total. Então, se eu pegar só esse denominador, eu posso passar
e multiplicar pelo I total. Ou seja, o I total vezes o πr ao quadrado é igual a I sobre πrzinho ao quadrado. Ou mais ainda, a razão entre aqui, ó, as áreas, eu posso passar aqui, esse I aqui para o outro lado do I total, e eu vou ver que a razão entre as áreas é a mesma razão entre as correntes. Essa que está o segredo da questão. Vocês vão ver mais lá na frente, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é a que eu coloquei na prova daquela 2017. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Medusa, partindo do campo magnético, 3R. Essa daqui, ó, é típica, é o mesmo princípio de funcionamento, é o mesmo princípio de solução. Essa daqui também, eu coloquei em uma prova, uma época. Deixa eu ver uma aqui que tem J. Onde vocês virem que tem J, foi a que eu coloquei na prova. Está aqui ela, ó, a 47. Então, a densidade de corrente dentro de um fio sólido longo e cilíndrico de raio A é paralela ao eixo, e seu módulo varia linearmente com a distância radial. Ou seja, J, o que é J? É corrente sobre área. Então, a densidade de corrente é igual a J0. J é igual a J0, que é a densidade total, R sobre A. Ou seja, se eu pegar J grandão e dividir por J0, vai estar aqui, aqui nesse caso é inversamente. Não, aqui está aqui a área, né, total, o raio total e o raiozinho. Aqui ele obedece o seguinte: a corrente está para a corrente total, assim como o raiozinho está para o raiozão. Aqui é o raio. Né? A corrente não, desculpe, a densidade de corrente. A razão entre as densidades de corrente é a mesma dos raios. Então, essa é uma outra forma de resolver esse problema. Mas a saída é essa igualzinha. Ó. Vou voltar aqui para vocês. Está aqui ela. A saída é igualzinha, está aqui. Então, aqui, em vez de ser μ0 I, vai ser, você tem que colocar o I sobre A e o I sobre o Izinho sobre o I0, que é o I total, e aí pegar a área também no problema. E aí a gente prova lá que ele quer. Né? Mas, fazendo todos esses cálculos, como é que chega? Então, B, passando isso aqui, π vai-se embora com π, μ0i, o R aqui vai-se embora com um R aqui do lado, esse Rzinho, o 2π passa para baixo, então fica μ0i R sobre 2πr ao quadrado. Ora, R é uma constante, e aí você vê que o B varia linearmente com R. Então, à medida que ele vai aumentando linearmente, depois ele decai μ0i sobre 2πr. Então, deixa eu ver se está aqui ele, ó. Então, ele vai aumentando linearmente no interior, depois ele decai sobre 1 sobre R. Tá? Que é o igual. Vê que quando R foi igual a Rzão, Rzinho foi igual. Cancela 1, vai dar μ0i sobre 2πr. Aqui, μ0i sobre 2πr. Então, está valendo. Ok? Esse aqui, você pega vários exemplos, né? E resolve ali os problemas do livro. Aplicações. Duas aplicações são os solenoides e os toroides. O que é o solenoide? O solenoide é um enrolamento desse fio. Tá? Tá aqui ele, ó. Essa aqui é um corte do solenoide. Mas tá aqui ele, ó, o solenoide. Ele vai e faz o enrolamento. Né? E o toroide é o quê? Pegue esse enrolamento, esse solenoide, e curve ele, ó. Ok? Então, são duas aplicações. E aí você escolhe o quê? Bem, o solenoide eu posso escolher
Qual é a aplicação do solenoide? O solenoide é fazer um fio, um campo magnético, desculpe, fazer um campo magnético uniforme no interior dele. O solenoide seria o equivalente do capacitor. Só que o capacitor é para o campo elétrico, o solenoide é para o campo magnético. Tá? Essa seria. Olha como é aqui o solenoidezinho ideal. Seria esse aqui. Só que esse aqui não é um solenoide ideal. Olha como é o solenoide real, é esse, ó. O campo magnético no interior do solenoide só é uniforme bem aqui no meio, ó. Porque nas pontas tem os efeitos de borda que fazem que o campo magnético não seja uniforme. Novamente, vou lembrar que o uniforme é só quando as linhas estão, né, bem retinhas e igualmente espaçadas. Tá? Então, se você só ver, é só nessa parte central aqui. Aí aqui vocês têm o capacitor é para você fazer campo elétrico ideal, né? Que seria um campo elétrico sempre paralelo e uniforme dentro das placas do capacitor. Só que tem um efeito de borda, né, do capacitor real. Mas vamos ver como é que a gente calcula o campo magnético aqui dentro. Vamos lá. Então, o solenoide, deixa eu ver aqui, pronto, é esse aqui. Então, solenoide, eu pegar esse fio, então aqui, eu pego esse fio, então aqui ele está apontando para dentro do plano da página e aqui está saindo. Então, seria um fio, né, que está aqui entrando, ele chega para cá e sai aqui. Aí eu fiz o corte do fio. Aí, novamente, ele faz aqui, ele entra, faz todo esse percurso e sai. Entra e sai. Entra e sai. Entra e sai. E aí eu vou enrolando, 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 e eu posso fazer com que essas hélices, né, elas sejam cada vez mais próximas, como está representado aqui. Mas vamos voltar aqui a esse enrolamento. Porque aqui a gente vê do fio, se lembram do fiozinho aqui, ó? Cadê? Vou voltar. Aqui ele, né? Regra da mão direita, você aponta o polegar no sentido do fio, os seus dedos curvados vai me dar o sentido do campo magnético. Aqui ele. Nesse caso, o campo magnético, né? O fio, né? O polegar, entrando no plano da página, o fio, né? Sendo dado, o campo magnético sendo dado pelos seus dedos curvados. Então, esse aqui está saindo, aliás, está entrando, horário. Se tivesse saindo, seria anti-horário, como está nessa página aqui. Está aqui. Aqui. Então, saindo, anti-horário, entrando, horário. Certo? Não, aqui também. Aliás, desculpe, aqui também. Imaginem se eu fizesse essa hélice cada vez mais próxima. Cada vez mais próxima, cada vez mais próxima. O que aconteceria? Veja que essa região aqui no meio, esse campo magnético produzido por esse fio, se anula com esse campo magnético produzido pelo fio vizinho. Um está subindo, o outro descendo. Um subindo, o outro descendo. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente nessa região. Aqui, os campos magnéticos iam se somar, ó. Ok? E aqui, do mesmo jeito, ele fazia esse aqui, se somaria. E à medida que eu fosse fazendo isso, eu teria cada vez mais próximo da reta. Esse efeito da curva iria sumindo. Vamos passar por debaixo. Novamente, ó, o efeito do campo magnético produzido por fios vizinhos, né, tá aqui ele. Na região interna, aqui está descendo, aqui está subindo, aqui está descendo, aqui está subindo. Então, aqui no meio, se anula. E aqui, eu pegaria esses dois fios, se somam, tá? Eles estão apontando aqui para a direita, né? Então, vai somando. Aqui também o de cima vai estar apontando para a direita. Então, esse de baixo, quando chega aqui no igualando de cima, aqui no meio,
eles vão se somando, né? E aqui, à medida que eu vou se distanciando, esse campo magnético vai caindo com 1 sobre R. Então, a soma dos Bs produzidos pelos fios de baixo, somado com esses fios de cima, aqui nessa região, vai ser simétrica a essa região aqui. Então, aqui vai ficar equilibrado, ó. Por isso, igual. E externo, olha só, a parte de baixo produz um campo magnético apontado sempre para a direita. Claro que o campo magnético vai caindo, vai ficando mais fraco, vai ficando mais fraco. E aqui chega com o campo magnético aqui para baixo, né? Esses fios aqui produzem para a direita, esses fios aqui produzem para a esquerda. Então, ao passo que esses aqui, na região de cima, produzem um campo magnético para a direita, e esses aqui na região de cima produzem para a esquerda, aqui nessa região aqui, eles vão se subtrair, eles vão se anular. Não se anulam perfeitamente, por quê? Porque esse aqui vai decaindo com 1 sobre R, e aqui também vai decaindo com 1 sobre R, mas a distância do campo magnético aqui em P ao fio, esse aqui, é menor do que a esse aqui, a esses daqui. Então, ainda tem um remanescente. Então, o campo magnético no exterior do solenoide, ele não é nulo, mas ele é bem menor do que a parte de dentro. Porque a parte de dentro, nessa região aqui de cima desses fios, é produzida da esquerda para a direita. E aqui na parte de baixo desses fios, também na esquerda para a direita. Então, aqui dentro, enquanto soma, aqui fora se subtrai. Da mesma forma aqui, ó. Daqui é da direita para a esquerda, e aqui essas partes de baixo são da esquerda para a direita. Então, essa aqui vai sumir. Esse é um campo magnético real. O que a gente vai trabalhar no ideal é o seguinte: não tem campo magnético fora e só tem campo magnético dentro. E o campo magnético dentro é bem retinho, bem bonitinho. Não é esse aqui, ó. Tá vendo como tem um campo magnético fora, menor de intensidade do que esse aqui de dentro? Então, esse seria o real. O que nós vamos trabalhar será o ideal, que será esse aqui. Então, vamos lá. Vamos aproximar a hélice bem juntinha. Vamos aproximar a hélice bem juntinha. E vamos calcular o circuito de Ampère da melhor forma que a gente puder fazer a simetria do problema. Então, se eu sei que aqui o campo magnético é nessa direção, eu vou fazer o máximo possível para fazer ele paralelo. Por quê? Porque paralelo, quando eu fizer o produto escalar, o paralelo vai dar B vezes o comprimento desse fio aqui, ou desse DS aqui, que é zero, o cosseno do ângulo entre eles, que é zero. Então, vai ser BDS, a integral vai dar esse H todinho aqui, B vezes H, né? A integral desse aqui, eu sei que B vezes o B que está apontado para cá, vezes esse DSzinho aqui, vão ser perpendiculares em todos esses pontos. Produto escalar entre dois vetores perpendiculares é nulo, cosseno de 90 é zero. Aqui não tem campo, não tem B, então vai ser o produto escalar nulo, e aqui também vai ser a mesma coisa, ds, isso aqui, ou seja, esses três aqui vão dar nulo, e aqui vai dar esse produto escalar bem facinho. Eita, professor, como é esse aqui, tudinho, esse retângulo? Vamos lá, de novo. Então, eu vou dividir esse produto escalar BDS igual a μ0i, ou seja, a corrente que atravessa todo esse circuito amperiano, de Ampère, que ele, ó, esse circuito de Ampère, ele delimita uma área em que essa área é ultrapassada por várias correntezinhas, cada um desses pontinhos aqui. Então, eu vou fazer a lei de Ampère, tá aqui ela, para 4 regiões.
primeiro essa, depois essa daqui, depois essa e depois essa. Regiões não. 4 etapas do circuito de Ampère. Porque eu me aproveitei da minha simetria. Então, vou pegar desde A a B, certo? Eu vou passar a página. Desde A a B, desde B a C, e desde B a C, desde C a D, e voltar de D a A, para fazer o circuito fechado. Por que isso, professor? Porque são etapas em que eu posso fazer esses infinitésimos todos iguais. Eu posso fazer, né? BDS vezes BDS vezes, são iguais. Então, é mais ou menos, esse mais ou menos, não, é o mesmo produto escalar. Os DSzinhos aqui, né? Posso dividir em 4 integrais iguais. Aqui elas. 4 somas iguais. Então, eu mostrei para vocês que o B aqui, ao longo de todos esses DSs, ele é sempre paralelo aos DSs. Nesse primeiro. Ele é sempre paralelo aqui dentro. Então, quando eu fizer esse produto escalar entre 2 vetores paralelos, vai me dar B, módulo de B vezes módulo de DS vezes o cosseno do ângulo entre eles. Cosseno do ângulo entre eles, o ângulo é 0. Cosseno de 0 é 1. Então, vai dar simplesmente BDS. B é uniforme dentro daqui. Aqui, ó, ele é uniforme, é igualmente espaçado. B sai da integral. B sai da integral, fica a integral de ds. Ou seja, quem é a integral de ds é o comprimento de AB. É o H. Então, a primeira é simplesmente B vezes H. Deixa eu ver se tem algum canto aqui. Aqui, B vezes H. Onde B é o módulo de B e H é o comprimento arbitrário do segmento de reta AB. De B para C, bem, B agora, em todos os pontos de DS, aliás, em todos os pontos de DS, não, desculpe, só até aqui, o B vai ser perpendicular a DS, em todos esses pontinhos aqui, pelo menos até aqui, desculpe. Ora, produto escalar de vetores perpendiculares é B, é o módulo de B, vezes o módulo de DS, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Cosseno de 90 é 0. Então, daqui para cá, a integral vai dar sempre 0. E aqui vai dar módulo de B vezes DS, ora, B é 0. Aqui fora da integral, B é 0. Então, se parte dela, BDS, é 0, porque eles são vetores perpendiculares, aqui esse produto vai dar 0 porque B é 0. Então, essa integral aqui é 0. Essa daqui, pelo mesmo explicação dessa daqui, esse caminho aqui vai dar 0 também. Por quê? Porque B é nulo em todos os pontos desses DSzinhos aqui. Esse segmento de reta aqui também vai dar 0 daqui para cá, e 0 daqui para cá, aqui porque B é nulo, e aqui porque B é perpendicular a DS. Então, daqui para cá, esse caminho vai dar uma integral nula e também nula. Só vai me restar esse, que vai ser BH. O BH, né, vai ser igual a μ0i. Mas quem é I? I é a corrente, ele chama esse I0 aqui, a corrente percorrida pelo fio. Então, é a correntezinha, é uma dessas correntezinhas que vocês estão vendo aqui, ó. Um desses pontinhos. Eita, professor, mas o senhor não falou que era um segmento de reta arbitrário? Era. Então, a gente não pode dizer quantos Nzãos aqui tem. A gente vai ser uma coisa arbitrária. A gente tem que achar alguma coisa que faça com que a gente tenha função dessas correntes I0. Então, a forma com que a gente arranja é o número de espiras ou enrolamentos por unidade de comprimento. Está aqui o N. Então, o número de espiras que tem aqui, o Nzão, né, que seria o número de espiras que tem aqui, será igual a, aqui ele, o número de espiras por unidade de comprimento,
vezes o comprimento. Aqui ele. E aí a corrente é dada, né? Vai ser o Nzão. Cadê o Nzão? Vê se eu tenho um Nzão aqui. Não tem. Supondo que o Nzão é o número de espiras total. Eu vou precisar desse Nzão aqui, ó. Tá? O Nzão, o número de espiras totais que tem, subentendida nessa parte aqui, ó, vai ser igual ao número de espiras por unidade de comprimento vezes o comprimento. Então, o Nzão é igual aliás, o N é igual ao Nzão por H. E eu só estou reescrevendo isso aqui. Então, B vezes H vai dar igual a μ0 vezes I. Quem é o I? I0, NH. Então, cancela o H, B é igual a μ0, I0 vezes o número de enrolamentos por unidade de comprimento. Tá vendo? Então, o campo magnético no interior do solenoide ideal depende somente da corrente I0 e do número número de espiras por unidade de comprimento. Tá? Esse é μ0N e 0. Muitas vezes o N está aqui. Tá? Então, da mesma forma que eu fiz para o solenoide, eu vou fazer para o toroide. O toroide é um solenoide curvado. Que aí vai fazer a forma da rosca, né? Então, vamos calcular aqui. Bem, agora é o contrário, né? É o solenoide curvado, só que agora a minha simetria ela é circular. Então, nada melhor do que fazer aqui o circuito de Ampère, ó, vai ser um circuito de Ampère circular. Por que isso, Bosco? Ora, porque eu vou me aproveitar da simetria circular do problema. Porque B vai estar igual, a gente já sabe, que B é nesse sentido do campo, o campo magnético dentro de um solenoide, né? É sempre uniforme, né? Nesse caso não vai ser, vocês vão ver, mas é sempre nesse sentido aqui, tá? Então eu vou me aproveitar, para quê? Porque quando eu fizer o produto escalar, aqui vai ser bem fácil, porque eu vejo, ó, que o ds, e aí eu vou fazer com que o ds sempre aponte nesse mesmo sentido do B, tá? Quando eu fizer BDS, eu vou ter sempre BDS cosseno de θ, que vai ser cosseno de 0. Então, é só eu fizer BDS. Se o B for uniforme, eu saco da integral, e aí vai ficar só DS. Mas, no caso aqui, vocês vão ver que não é uniforme o B. É exatamente isso que a gente quer aprender. Mas vamos lá. Então, eu fiz aqui agora B vezes... ele não vai ser uniforme, mas ao longo desse circuito de Ampère, o B vai ser constante, ao longo desse raio Rzinho. Então, eu tiro da integral, e a integral de ds fica simplesmente o 2πr, 2πrzinho, aqui. Então, olha só, quem é? É igual a μ0, vezes o número total de enrolamentos, aqui dá para fazer, ó, porque esse circuito de Ampère, ele subentende todos esses fios para cá, que são percorridos por uma corrente I0. Aí eu posso saber quem é, porque eu tenho um número de enrolamentos total, aqui, número de enrolamentos total vezes a corrente que passa em cada um desses fios. Então, fazendo bem facinho os cálculos aqui, B é igual a μ0, I0, Nzão, sobre 2πr. Passei para cá, estava multiplicando, passa para cá dividindo. Pronto. Veja que B, apesar de ser constante ao longo de R, o B no interior do toroide, ele não é uniforme. Ele varia com 1 sobre R. Ó. Tá vendo esse Rzinho aqui? Tá? Se eu colocar, aqui é uma coisa interessante, se eu colocar o meu circuito de Ampère aqui dentro, eu sei que B vezes 2π, o Rzinho sendo aqui menor do que essa linha, ele não vai, esse circuito de Ampère não vai subentender, não vai subscrever nenhuma corrente aqui dentro. Então, eu sei que o campo magnético aqui é nulo. Da mesma forma que eu sei que o campo magnético, se eu colocar o meu circuito de Ampère aqui fora,
vai ser igual a μ0b vezes o 2π, Rzinho sendo maior do que tanto o raio interno como o raio externo, vai ser igual ao μ0 vezes toda a corrente que é para cá, vezes mais toda a corrente que é para cá. Ora, se a corrente que seja para cá é num sentido e a corrente que é para cá é no outro sentido, quando eu fizer o somatório das duas, como aqui vai estar o enrolamento, né, que está fechado, o somatório das correntes é nulo. Então, fora do toroide, o campo magnético é nulo, por conta exatamente da lei de Ampère. Certo? Então, está aqui. Essa daqui é uma... Como é que calcula? É opcional. Como é que você calcula o campo magnético no exterior de um solenoide? Agora, de um solenoide real, e vocês vão ver que o B, né, o B externo sobre o B interno, é aqui, ó, é 1 milésimo do campo interno, por isso que a gente pode desprezar. E aqui o sistema de referência. Ok? O capítulo está encerrado. Vocês podem fazer os exercícios. Coloquem as dúvidas no grupo de WhatsApp, que eu vou tentar resolver, ou até mesmo os próprios colegas que tentarem resolver e conseguirem, vão dando as dicas para os outros. Agradecendo aí, agradeço vocês a atenção, e aí, boa tarde, até terça que vem. Estudem, né? Resolvam o exercício e coloquem as dúvidas, viu? Boa tarde, professor. Até mais. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado por tudo.